Bom dia, meus amores. Veja, a gente vai hoje aprender um assunto novo, que são os números ordinais. Mas o que é isso, tia? Números ordinais? São aqueles números, meus amores, que indicam ordem ou que classificam. Por exemplo, quando a gente vai a um banco, temos que ficar numa filinha, não é isso? A fila, que quer quer não, indica uma ordem. Veja, vou desenhar mais ou menos aqui uma casinha. Para eu chegar nessa casinha, eu tenho 8 caminhos. A pessoa que estiver aqui nessa pedrinha será a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Veja, aqui eu tenho uma ordem. A pessoa que está bem próxima à casa estará em primeiro lugar. Tanto isso serve uma corrida, quanto em premiações de Olimpíadas Matemáticas. Vocês já viram tal atleta, vamos dizer, Guga, ganhou em primeiro lugar, ganhou a medalha de ouro. Quem ganha em segundo ganha a medalha de prata. E quem ganha em terceiro, de bronze. Veja aí, temos um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. São os números ordinais. Mas tia desenhou aqui de duas formas os números ordinais. Tanto na ordem crescente, quanto na ordem decrescente. O que é isso, tia? Ordem crescente, o pronome já diz, crescente. Do menor para o maior. Decrescente é do maior para o menor. Entenderam, meus amores? Vamos dar continuidade à explicação de números ordinais? Veja, os números ordinais, como eu falei anteriormente, servem para indicar ordem, posição ou lugar. Utilizamos os números ordinais para indicar, para indicar ordem, posição ou lugar, devemos usar sempre os números ordinais. Aqui temos alguns exemplos de números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Veja, como eu falei, em uma Olimpíada, seja de matemática ou Olimpíada brasileira, que tem, só que por conta dessa pandemia não teve ano passado e nem esse ano. Geralmente os ganhadores são classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar. Quem ganha em primeiro lugar ganha a medalha de ouro. Quem ganha em segundo, a de prata. E em terceiro, a de bronze. A nossa brincadeira de hoje são os números ordinais, por exemplo. Março é o terceiro mês do ano. Por quê? Vamos lá, quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, março é o terceiro mês do ano. Domingo é o primeiro dia da semana. Aí você me pergunta, mas não, tia, o primeiro dia da semana não é na segunda? Não, vá lá na agenda de vocês e observe o calendário. Observaram que o primeiro dia que aparece é o domingo? Então, ele é o primeiro dia da semana. Vamos novamente recordar os números ordinais, agora só que até o 20. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e o 20º. Vamos agora para uma atividade. A professora Lúcia organizou seus alunos para sair para o recreio.
Observa a cena. Quem está antes de Alice na fila? Quem está antes de Alice? Alice. Quem vem antes de Alice? É o Felipe. Quem está imediatamente antes de Alice? Quer dizer, quem vem antes de Alice? É o Felipe. De novo. Quantas crianças estão depois de Enzo? Vamos ver. Enzo é esse aqui de blusa azul. Quantos estão depois dele? 2. Quais crianças vêm logo depois de Enzo? Quais são os nomes delas? João e Ana. Quantas crianças estão na frente de João? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 crianças estão na frente de João. Então, João é o 5º da fila. Quantas crianças vêm depois de Felipe? 1, 2, 3, 4. 4 crianças vêm após Felipe. Veja como eu falei, aqui temos o exemplo de um pódio, onde o primeiro lugar, segundo e o terceiro lugar. Agora vamos recordar a ordem crescente, como eu falei no vídeo, logo no início da nossa aula. Ordem crescente dá a ideia de crescer, ou seja, subir. Observe que a menina está dizendo, eu vou subir. Então, 1, 2, 3, até o 10. Ela está subindo. Decrescente dá a ideia de descer, ou seja, do maior para o menor. Nesse caso, o menininho está dizendo que ele vai descer as escadinhas. Veja, como eu falei, os números crescentes são do menor para o maior. Já os números decrescentes são do maior para o menor. Aqui temos novamente exemplos de números crescente e decrescente ordinal. Crescente do 1 ao 10, decrescente do 10 ao 1. Os números, quando indicam ordem, são chamados de números ordinais. Repare, ordem ordinal. Observaram que o ORD se repete tanto em um quanto no outro? Nesse exemplo aí, temos a fila de campeões em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, do 10º lugar até o primeiro. Aqui, novamente, temos a ordem crescente em forma de números ordinais. Observaram que o homem vai subindo a escadinha do 1º ao 10º lugar. Agora, vamos para o nosso livrinho. Veja, no livro de vocês, na primeira página está dizendo assim, ordinal é uma das funções dos números. Os números ordinais trabalham... No livro de vocês, tem dizendo o seguinte, ordinal é a função dos números. Os números ordinais trabalham especificamente essa função. Observe, a moça de vestido amarelo é a primeira da fila. O senhor de chapéu é o segundo. Para escrever números ordinais, usamos o símbolo para o masculino ou para o feminino. A moça é a primeira da fila. Observe o símbolozinho aqui, em cima do numeral 1, no livro de vocês. O senhor é o segundo da fila. Observaram também que o numeral 2 tem uma bolinha em cima? A ordem em que os elementos são organizados podem ser crescente e decrescente. Vamos à nossa atividade?